Aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. No silêncio, rezemos por um instante, pedindo ao Espírito da verdade que nos conduza à plena verdade. Só Ele pode dar-nos a plena compreensão da palavra. Supliquemos o seu auxílio. Amém. Irmãs e irmãos, pena que na correria de nossas lidas, a gente perde um pouco a conexão e o vínculo estreitíssimo da celebração de cada domingo, desde a Semana Santa, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, que ficamos vários domingos celebrando os mistérios de Cristo ressuscitado, depois ele se despedindo dos apóstolos, por último subiu para o céu, sentou à direita de Deus, prometendo mandar o Espírito Santo. Mandou o Espírito Santo domingo passado, o prometido. A partir de domingo passado, nós podemos dizer: pronto, o que a Bíblia tinha que revelar, revelou. Por isso, a festa de hoje, a festa solene da Santíssima Trindade, é exatamente porque a partir da morte e ressurreição de Jesus e da vinda do Espírito Santo, podemos dizer tranquilamente que não há mais nada da parte de Deus a revelar. Da parte dele já fez tudo para dizer-nos quem ele é. As leituras da missa de hoje é como se você tivesse um álbum de fotografia de Deus
da Santíssima Trindade e fosse passando página e contemplando traços, feições das três pessoas divinas. É bom lembrar que a afirmação nosso Deus é a Santíssima Trindade, o Deus uno e trino, é uma afirmação que, para quem não tem fé, é uma afirmação arbitrária. É só a Igreja Católica que tem essa elaboração. Deus, o nosso Deus é a Santíssima Trindade. É um dogma. O que é um dogma? Dogma é quando você lê a Sagrada Escritura, lê a Bíblia, fecha e diz: tem a ideia, mas não tem o nome. O dogma é exatamente dar nome a uma ideia espalhada dentro do texto. Todos os dogmas católicos são assim. A igreja perscruta a Escritura e vê, olha, não tem em nenhuma página da Bíblia o nome de Deus como Santíssima Trindade, Deus uno e trino. Mas a ideia perpassa o texto inteiro. Desde Abraão, na porta da tenda, no carvalho de Mambré, com os 3 peregrinos que acampam debaixo do carvalho, até o texto de hoje que a gente vai lá. Vamos? Evangelho? Portanto, eu não queria tanto discorrer todos os grandes estudiosos do que a gente chama de teologia dogmática ou teologia sistemática, quando chega a festa da Santíssima Trindade, gostam de dizer que não é um dia para a gente ficar decifrando muito raciocínio lógico, muita argumentação, como se tivesse uma obrigação de provar a existência de Deus. Eu queria, a partir dos textos, convidar as irmãs e irmãos muito mais à contemplação de Deus. Porque a partir da vinda do Espírito Santo, o que se opera para nós é a possibilidade de tirar. Deus tirou o véu, mostrou o seu rosto. Aquele diálogo iniciado com as grandes figuras do Antigo Testamento, tem o ápice em Jesus, e a partir de Jesus, o Espírito Santo vem, pronto. O que nós podemos agora é contemplar Deus. Eu quero começar um convite de contemplação das 3 pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, com uma afirmação tão bonita que quase todo mundo conhece de Santo Agostinho. Deus é o que ama, Jesus, o Filho, é o amado e o Espírito Santo é o amor. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, o Espírito Santo é o amor. Essa definição da Santíssima Trindade é muito mística e tira a gente daquele flagelo de ter que argumentar razão e lógica. Vamos lá. Por essa janela de Santo Agostinho, vamos contemplar traços e feições das pessoas divinas. João 16:12, seguintes. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. Bradem. Mas não sois capazes de as compreender agora. Espere lá. Está no ambiente da Quinta-feira Santa. Faz muito tempo que nós estamos com o Evangelho de João. É longo o discurso de Jesus da quinta-feira depois, antes, durante e depois da última ceia do lava-pés. É uma longa conversa de vários capítulos de João, em que Jesus discorre um longo diálogo com os apóstolos. E ele, numa das últimas falas, ele diz: olha, os discípulos estão apreensivos, apavorados ante esta
proximidade da morte de Jesus. Não estão entendendo, Jesus fala e não desce, não digere, porque o pavor da morte, a sensação do fim, do fracasso, com o grupo que vai se desfazer na iminente morte do mestre, do chefe, Jesus diz: olha, moçada, é o seguinte, a partir de agora é preciso esperar os fatos. Eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não são capazes de compreender agora. Às vezes você fica brigando com Deus, querendo que Deus te fale umas coisas. Deus tem muito para te falar, mas às vezes não é hora de você ainda compreender. Às vezes não é Deus que não tem clareza, é você que não tem ainda capacidade de compreender. E isso se constrói na relação com Deus. É um caminho a ser percorrido. Basicamente é o mistério da morte e da ressurreição de Jesus, é a luz do ressuscitado. Com ela, depois os discípulos vão descer e percorrer os caminhos todos da convivência com Jesus, e pela luz do ressuscitado vão iluminar tudo aquilo que não dava para entender, não dava para compreender. Especialmente quando a gente enfrenta situações de tribulação, de provação, aí é que parece travar. Por quê? Jesus diz: tenho muito para dizer, mas vocês não são capazes de compreender. É preciso que avancem numa relação mais ampla. Tirar o olho de mim e acolher a outra face de Deus. Vamos lá? Versículo 13. Quando, porém, bradem, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. existe uma verdade. Ela já é. E o Espírito da verdade, que é o operário que conduz vocês à verdade, ele virá para conduzir vocês à verdade. Nas afirmações da teologia católica, isso já é bem resolvido, mas Bento XVI é quem melhor elaborou, para a minha geração especialmente. Bento XVI diz: quando Jesus fala em verdade, nós temos que entender que verdade para nós, cristãos, não é um conceito, não é um manual de regra, não é uma doutrina, não é um livro de devoções e piedades rigorosas que você tem que cumprir e observar. Quando Jesus fala de verdade, ele mesmo já disse a Tomé: eu sou a verdade e a vida. Para nós cristãos, a verdade é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos. A verdade já está. Nós é que não estamos ainda. É na medida em que nós vamos cultivando uma relação com o Senhor, especialmente permitindo que Jesus percorra conosco os caminhos de nossa vida, de nossas batalhas, de nossas fadigas. É na medida que Ele caminha conosco que as coisas vão clareando. Verdade não é decorar um monte de norma, de regra, de tradição, de preceito e repetir. Verdade é relação construída. Uma relação de, claro, uma relação de escuta, de obediência, de despojamento, de correção de expectativa, de conceito, de preconceito, de conversão, de metanoia. O Espírito Santo não vem para fazer com você ficar como um servinho a serviço de você. Sai dessa. O Espírito Santo vem, te enche de dons, mas para te capacitar e qualificar para duas coisas que Jesus falou domingo atrasado, antes de subir para o céu. O Espírito Santo virá, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Ele ensina e recorda.
O Espírito Santo vem em vista da obra de Jesus. Ele não vem em vista de nós. Nós entramos na medida que aderimos à obra de Jesus, a nossa salvação, a nossa santificação, o nosso resgate do pecado e da morte, devolvendo-nos para o Pai. Também Jesus, isso é quase perigoso falar, porque se tiver uma interpretação equivocada, dá um bolo danado. Também Jesus não tem uma obra própria, que é dele e para ele. A obra dele é pegar-nos e devolver-nos para o Pai. Ele não veio fazer um capricho para ele. O Espírito Santo não veio montar um reininho para ele. Jesus e o Espírito Santo estão a serviço da única realidade, a íntima comunhão de Deus, amor. Também uma outra afirmação dos santos padres da patrística, que o Espírito Santo e Jesus são os dois braços com os quais o Pai eterno nos abraça. Em Jesus, o Pai nos resgata do pecado, e no Espírito Santo, o Pai nos santifica para uma vida plena. São os dois braços. Também são imagens boas, que pode ajudar a gente a contemplar, sair daquela firula de discussão exaustiva sobre como é que é Deus, decifrar, mas contemplar a partir de um relacionamento. Jesus, o Pai que nos abraça, o Espírito Santo, o Pai que nos envolve no amor dele. O Espírito da verdade nos conduz à verdade, que é Jesus. Olhe só, veja, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, ele vou-lo anunciará. Aí Jesus tira o olho do Espírito Santo e chama a gente a olhar para o Pai. Vamos? Versículo 15, bradem. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse o que ele receberá e vos anunciará é meu. Tudo, seu microfone não está bom. Resolva isso com Zé Pedro lá. Nem eu estou te ouvindo. Tudo que o Pai possui é meu. Curioso é que não há entre Jesus e o Pai uma disputa por território. O que é do Pai é meu. Ele fala, tudo que o Pai possui é meu. É meu porque é do Pai. Não há um conflito, não há briga de território, não há uma batalha para ver quem manda em quê. É uma íntima e uma anelar de relação mútua e de comunhão. O Espírito move-nos na direção de Jesus e Jesus move-nos na direção do Pai. Duas contemplações, a do Pai, que tem tudo, a do Espírito, que nos conduz à plena verdade, que é Jesus. Mas, vem brincar um pouco. Primeira leitura, tome lá. No versículo, depois de descrever, no livro dos Provérbios, depois de descrever assim, assim fala a sabedoria de Deus, o Senhor me possui como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Aí descreve que na medida que Deus foi construindo todas as coisas, fazendo tudo, a sabedoria lá estava. Quando chega lá no versículo 30, diz assim, leia. Eu estava ao seu lado como mestre de obras, eu era seu encanto, dia após dia. Olha o nome que o Divino Espírito Santo dá para si. Primeiro, sabedoria. E depois o Divino Espírito Santo se chama de mestre de obra e encanto. Peão do eito, minha gente. Trabalhador. Mestre de obra, na hierarquia tem gente superior a ele, não é? Tem o engenheiro, não é?
Tem o arquiteto. Ele é um que garante o que está no projeto. O mestre de obra. Imagina o Divino Espírito Santo se definir assim: eu sou um peão de obra. Bacana, porque nisso combina o que Jesus fala dele mesmo também. Eu sou a videira, vocês são os ramos, meu pai é o agricultor. Não é? O que eu estou aqui é para produzir, garantir que vocês produzam frutos. Trabalha, moçada. Não é? Vocês são os ramos, tem que produzir frutos. Todo ramo que não der fruto será cortado. A imagem do Espírito Santo é belíssima. Vocês, pais e avós, olha o mimo. Vê se vocês já deram conta de contar para os seus filhos e netos quem é o Espírito Santo no que vem. Ele diz que é um trabalhador, que é um encanto do Pai Eterno. Leia. Brincando todo o tempo em sua presença. Eu era seu encanto dia após dia. Vamos? Brincando todo o tempo em sua presença. Versículo 31, brada. Brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Você tem essa imagem do Espírito Santo? Que ele é assim, o esforço de Deus do seu lado, mestre de obra, trabalhando. Imagina você a obra. Você é a obra. E o Divino Espírito Santo, mestre de obra, dizendo: arruma isso aqui, corrija esse sentimento, corrija essa confusão na sua cabeça, modere esse pensamento, não é? Educa essas emoções. Mestre de obra. Mestre de obra, a obra não fica dizendo para o mestre de obra o que ele tem que fazer, não, né? É o dono da obra que diz: muda isso, corrige isso, levanta isso, enlarguece essa parede, ergue mais. Você é a obra. O Espírito Santo não está em você por conta sua. Divino Espírito Santo, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Tem outra voz. Mas o Espírito Santo é encanto e é como uma criança que brinca na presença do Pai. Imagina, eu era brincando e alegrando-me com os filhos dos homens. Parece uma imagem tão inocente, tão pura, tão diferente daquela pesada que a gente tem de Deus. Um Deus que brinca. E é bacana porque aqui é Deus brincando com Deus, porque é o Espírito Santo brincando na presença do Pai. É uma comunhão tão leve, tão suave, que não é essa religião rígida. Às vezes eu vejo alguns descreverem como é que vai ser a vida lá no céu, e todo mundo vai estar certinho no seu lugar, prostrando e levantando e adorando a Deus. Eu falo: não, nós vamos brincar um pouco lá. Se o Espírito Santo brinca na presença do Pai Eterno, porque nós não. Não? Vai ter festa, vai ter alegria. Destrava essa visão rígida, sistêmica de um Deus como uma engenhoca, produzindo uma máquina de poder e de controle sobre as coisas. Não. Um Deus que brinca na presença de Deus. E o próprio Espírito Santo fala: alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Pensa. Que conceito de Deus. Vem para o Salmo. Quando você vai contemplando Deus na Sagrada Escritura, é impressionante isso. Todas as vezes que você pega um texto que fala sobre Deus, necessariamente todos os textos da Escritura que discorrem sobre Deus, discorrem também sobre quem é você. Quem sou eu? Quem somos nós? Meditou sobre Deus na Bíblia, você vai chegar à conclusão de quem é você. No Salmo 8. Contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, bradem: Senhor, que é o homem, para dele assim vos livrardes,
e o tratardes com tanto carinho, Senhor. Você faz essa pergunta assim, indignado para Deus? Você de vez em quando para suas fadigas e olha para o céu, olha para as coisas criadas e dá uma bronca dessa, Deus, quem sou eu para o Senhor me tratar assim com tanto carinho, Deus? Você pergunta isso? Ou você está sempre reclamando porque Deus ainda não deu o que você achava que você merecia? E aí, o salmista responde, perguntamos, quem é o homem para dele tratar assim com tanto carinho? Versículo 6, brada, pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Esse é o conceito na antropologia cristã, a visão que a Bíblia tem da pessoa humana. O que é a pessoa humana segundo a Bíblia? Nós somos aqueles feitos pouco abaixo de Deus, coroado de glória e esplendor. Quando você reza, quando você está feliz, você experimenta isso, você proclama isso, que você é pouco abaixo de Deus. Quem é você? Eu sou alguém pouco abaixo de Deus. Pensa você dizendo isso. Filha, filho, organize sua vida, seja feliz, planeje, estude, desenvolva, progrida, porque você foi feito pouco abaixo de Deus. Você, da parte de Deus, foi coroado de glória e esplendor. Imagine essa visão que a gente tem assombrada de um Deus perigoso, castigador, punidor. Não, Ele criou-nos para glória e esplendor. Desce para a segunda leitura. Agora vai pegar você na parte sua. Onde você entra com sua resposta a esse Deus que é Pai, que tem tudo, que é Filho, que dá sua vida por nós na cruz para nos salvar, que é Espírito Santo, que conduz-nos à plena verdade e ainda brinca e se entretém e se alegra conosco. Quem é você? Paulo aos Romanos responde, irmãos, justificados pela fé estamos em paz com Deus. Olha o conceito de paz, se bate com o seu. O que é paz para Paulo e o que é paz para você? Paz para nós é não ter problema, para Paulo não é não. Estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Por Ele, tivemos acesso pela fé a esta graça. Leia. Na qual estamos firmes e nos gloriamos. Volta ao tema da glória lá do Salmo. Coroando de glória e esplendor. Na qual tivemos por Jesus acesso a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos. Na esperança da glória de Deus. Agora, vai entrar, eu perguntei agora mesmo, o que é paz para Paulo? Agora vai responder o que é paz e o que é glória. Desculpa, o que é paz e o que é esperança. Estamos firmes na esperança da glória. Que glória é essa? Que esperança é essa? Vou fazer uma caricatura aqui. Essa esperança, a gente sempre pensa em esperança, a gente caminha e lá na frente eu vou conseguir, não é? Esse é o conceito de esperança que a gente tem. Paulo aqui dá um conceito novo de esperança. Esperança é você viajar, caminhar para frente, de olho no retrovisor, porque você caminha para frente de olho
Esperança para Paulo é uma realidade que você visualiza no passado. Vamos ver? Talvez você nunca tenha pensado esperança assim. Vamos lá? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso. Vamos. Pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. Espere lá. A tribulação, Paulo, não gera em nós sempre a constância. O que a tribulação gera em nós? Impaciência, nervo, chateação, mágoa, desistência. Para os que conhecem a paz de Deus e a esperança em Deus, a tribulação não gera desistência, gera constância. Aqui, eu sei do sofrimento que talvez possa lhe causar. Não é uma pergunta minha, é uma pergunta do texto também para mim, que flagelou-me muito essa semana. A pergunta é a seguinte: você se gloria também de suas tribulações? Você, na hora das dificuldades, diz assim: nossa, eu tenho que ir para casa logo, porque estou passando por tanta tribulação, mas é tão bom caminhar na fé, enfrentar tudo o que eu estou enfrentando, mas com a esperança do amor que Deus já derramou, me deu. É tão bom que eu quero chegar lá em casa, eu quero dobrar o joelho, eu quero glorificar o nome do Senhor pelas tribulações que eu estou enfrentando. Aleluia. Pensa. O dia que começar a ter uns calozinhos no joelho, de dobrar para gloriar e glorificar a Deus pelas tribulações, os calos de pedidos vão começar a dar resultado. Porque você não vai ficar olhando para frente pedindo como se fosse um órfão abandonado, um rejeitado, um enjeitado. Olha o que vem. Olha a sequência do que é a esperança cristã. A tribulação gera constância, a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança. O João Paulo me contava, desesperado, que na empresa que ele trabalha está precisando de 50, 100 operários já há mais de ano. E ele dizia: padre, não adianta, o povo chega, a nova geração trabalha 2 anos, que é outra aventura, não fica. Se tem uma coisa que as novas gerações perderam, é a graça de experimentar virtude provada. Experimenta não. A virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona. Aí os pregadores empolgam e começam a dizer que a esperança não decepciona. E blá, 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 blá. Por que a esperança não decepciona? Você vai assustar. A esperança não decepciona não é por causa do que você tem certeza que vai ganhar lá na frente. É porque você já tem um pote transbordando de um derramamento que já ocorreu. A esperança não decepciona por quê? Responde o apóstolo. Vamos ver? Porque o amor de Deus, brada igreja, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Os verbos no passado. O amor foi derramado pelo Espírito que nos foi dado. Então, pare de resmungar e pedir como se você já não tivesse. Comece na sua oração a dizer: Senhor, aquele amor que foi derramado em mim, aquele Espírito Santo que me foi dado, Senhor, educa-me, ensina-me, orienta-me
para que eu viva conduzido por esse amor e por esse Espírito que já me foi dado, Senhor. Eu não sou um alheio andando num mundo, num tiroteio que não tenho onde morrer, onde me esconder. Não, eu já sou uma realidade de derramamento do amor de Deus, minha gente. Segura esse verbo, derramado. Não é migainha, não. Eu fui na missa, o padre jogou água benta, eu fiquei pedindo, pelo amor de Deus, para São José me ajudar, que uma gotinha caísse em mim. A hora que caiu, eu tive certeza que a graça aconteceu. Não! Se não cair nunca, essa gota já foi derramado. Está claro? Você não é um caçador de sorte na fé. Eu fui lá, bem a hora que eu passei, caiu uma flor do pé de Jesus. Eu falei, ela. Essa fé de macumbeira, de macumbeiro, essa fé de superstições, essa fé de vultos e movimentos sobrenaturais. É agora, aconteceu. Isso não é a fé cristã, não. A fé cristã é passar pelas tribulações, enfrentar a pancada que vier, gloriar-se nas tribulações e olhar no retrovisor dizendo, está difícil, mas o amor já foi derramado. Está difícil, mas o Espírito já foi dado. Amém? Dê uma salva de palmas para Ele. Brada! Não é o seu dízimo, não é a sua oferta que vai mudar a opinião de Deus sobre você, não. Seu bolso não tem tanto poder assim, não. Ele, o amor dele, já foi derramado. E o amor dele, o amor dele é ele. O amor é o Espírito que foi dado, é o próprio Deus que foi derramado. O amor é Deus. O amor é o Espírito que foi dado, foi derramado. Irmã, irmão, aqueça-se, transborde, encharque-se e volte para casa hoje, zelando com atenção na sua estrada para o reino, mas sempre atento no retrovisor, de vez em quando olhe tudo que já pendeu do coração dele traspassado na cruz e o amor que foi derramado. Amém? Amém. Incline a sua cabeça. Olha, visualize mentalmente a Santíssima Trindade diante de você, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo envolvendo você no amor que Deus é. Acolha esse amor. Ame esse amor. Permita experimentar esse amor, ser sensível, palpável por você, o próprio Deus em você. Estabeleça um diálogo profundo de louvor, de adoração, de glorificação, de diálogo com o Senhor Deus. Desperta-me o ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-me diante de ti. Faz-me entender seu amor por mim e assim amar-te.
desperta meu ser para amar-te, ó meu Deus, desperta meu ser para derramar-me diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim e assim amar-te mais com fluir de um coração rendido a ti. Faz-me entender teu amor por mim e assim amar-te mais com fluir de um coração rendido a ti. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado por nos dar a graça de conhecer esse amor, obrigado por nos dar a graça de conhecer este amor, de receber esse amor, de receber este amor, de relacionar com esse amor de relacionar com este amor eterno eterno que derrama, que que derrama, transborda. que transborda. Senhor Jesus, Senhor Jesus, não permita não permita que as minhas tribulações que as minhas tribulações ou as minhas conquistas ou as minhas conquistas me afastem me afastem da comunhão com Deus, da comunhão com Deus, da graça de Deus. da graça de Deus. Faz-me sempre Faz-me sempre experimentar a presença de Deus, experimentar a presença de Deus, um mestre de obras o mestre de obra que me conduz, que me conduz, que me edifica, que me edifica, que me constrói, que me constrói, segundo o plano e o coração do Pai. segundo o plano e o coração do Pai. Eu quero ser uma obra terminada. Eu quero ser uma obra terminada. Senhor, Senhor, eu creio firmemente, eu creio firmemente, pouco abaixo de Deus, pouco abaixo de Deus, eu fui criado, eu fui criado, fomos criados. fomos criados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai eterno. Obrigado, Pai eterno. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Divino Espírito Santo. Obrigado, Divino Espírito. Hoje e sempre. Hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.